Seguimos com a nossa série de lições da nossa revista, que tem como título A Bíblia, Revelação Divina para uma Jornada Cristã Segura. Lembrando sempre que a nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal, que tem o prazer de valorizar a nossa Escola Bíblica Dominical e também você, querido aluno, querido professor, e conduzi-los até o nosso Jesus, aprendendo cada vez mais a respeito da sua palavra. Lição de número 11, que tem como título A Luz que Ilumina em Lugar Tenebroso. Temos então no nosso texto base algumas referências, Salmos 43:3, 2 Coríntios 4, de 1 a 7, e aqui nós temos 1 Pedro, mas é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fazendo esse pequeno ajuste no erro aqui na hora da digitação. Então vamos também lembrando o nosso texto áureo, que está em Provérbios capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Certo? Eu quero destacar no nosso texto base a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Na nossa introdução, nós procuramos destacar o momento de trevas terríveis que vivemos, sabendo que o propósito do nosso adversário é exatamente nos fazer tropeçar, nos fazer cair no abismo, e assim procurando colocar armadilhas para destruir qualquer pessoa desapercebida, certo? Tendo em vista que nós vivemos, então, um momento de trevas e de noite, e que o nosso adversário tem o propósito de destruir a nossa vida, como eu e você, que fomos chamados por Jesus, não vamos nos atentar à luz da palavra de Deus? E por isso o nosso título fala da palavra de Deus, e dentro dessa lição falamos da palavra de Deus como a luz que ilumina no lugar tenebroso. O apóstolo Pedro deixa claro que os últimos dias que antecedem o arrebatamento, nesses últimos dias nós dependemos muito mais da poderosa palavra de Deus. E o versículo diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra de Deus. Então, dentre as coisas que nós lembramos da introdução, e que a palavra de Deus nos lembra, que o momento mais escuro da noite é exatamente instantes antes de começar o dia, de clarear o dia. É quando as densas trevas, elas incidem de forma muito grave, muito forte, antes então que o dia clareie. Então é nesse momento que o apóstolo Pedro explica que nós precisamos ainda ter muito mais confirmada na nossa vida a palavra de Deus, a palavra profética, a Bíblia Sagrada. Exatamente nestes instantes, estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com Jesus, muito próximos do dia clareando. Então, se nós estamos próximos do clarear do dia, estamos num momento de mais densas trevas. E por isso, muito mais precisamos da palavra de Deus. No ponto 1, nós falamos que a palavra de Deus nos permite conhecer o caminho. A palavra de Deus emite uma luz poderosa, iluminando todo o trajeto que Deus traçou para nós até a eternidade. E eu destaco a carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, a primeira parte que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então a emissão da luz da palavra de Deus, ela destaca dois pontos aqui que eu gostaria de destacar: Jesus como autor da nossa fé e como consumador. Então, nós podemos observar que tanto o nosso chamado à salvação, que nos veio através de Cristo, é a luz da palavra de Deus na nossa vida, e também a nossa esperança eterna também representa a palavra de Deus, que é o nosso Jesus, a palavra, o verbo de Deus. Então, observe que esta luz maravilhosa nos permite conhecer o caminho, tanto como fomos chamados por quem nos chamou, a nossa salvação,
a convicção de quem nós somos como cristãos, servos de Cristo, e também aponta a nossa eternidade com Jesus. Também, no subponto 1, nós colocamos aqui, a palavra de Deus com a sua luz mostra as adversidades do nosso cotidiano. Um cristão que está apegado à palavra de Deus, ele não é surpreendido pelos embates do dia a dia. A palavra de Deus nos prepara para todos os enfrentamentos que essa caminhada nos proporcionará. Ela é a luz para o nosso caminho, exatamente para nós andarmos dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos divinos. Vamos a uma referência dessas que colocamos aqui, o Salmo 61, e vamos ler o que a palavra de Deus nos mostra. Vamos só apenas uma referência, Salmo 61, versículos de 5 a 8, que nos diz a palavra de Deus. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome, prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como as muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Então a palavra de Deus é exatamente essa graça e misericórdia de Deus, este caminho que Deus traçou para nós, iluminado e exatamente que preserva, no caso, a nossa vida espiritual. Subponto 2, a palavra de Deus aponta passado, presente e futuro. A palavra de Deus nos situa exatamente dentro do tempo. E isso o apóstolo Paulo também fala na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz assim: E digo isto conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É exatamente para esse tempo que vivemos que a palavra de Deus nos situa exatamente como devemos estar, o nosso posicionamento e firmeza na presença de Deus. Então, toda essa bagagem, como falamos aqui, envolve passado, presente e futuro. Então, tudo o que dantes foi escrito, nós destacamos aqui ainda em Romanos, capítulo 15, versículo 4, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Todo o contexto bíblico nos aponta como uma luz que nos resulta em fé, esperança e uma vida abençoada de um futuro, com esperança no futuro de glória eterna. Então o texto sagrado nos garante, com uma multidão de testemunhas, como diz Hebreus capítulo 11, que devemos deixar o embaraço e pecado e avançar até a eternidade, lembrando que Jesus é quem vai nos galardoar. Ponto 2, revela as estratégias do nosso adversário. Em primeiro lugar, nós colocamos como o adversário principal na nossa vida espiritual, que é a nossa natureza carnal. Os servos de Deus, cujo ministério a Bíblia nos descreve, estavam muito mais preocupados em vencer a sua natureza humana através do poder de Deus do que propriamente com o diabo. Isso porque a nossa carne é o nosso principal inimigo, está constantemente junto de nós. A palavra de Deus é a única luz que tem o poder de atestar o que fazemos na carne ou no espírito. E eu lembro que Daniel estava em um contexto tremendamente hostil, em meio ao Império Babilônico, em que envolvia as trevas de forma terrível, um ambiente de muita feitiçaria e ameaça exatamente a Daniel como um servo de Deus, mas ele não estava preocupado com as ameaças do rei, com a contrariedade do reino, mas ele estava muito mais preocupado com a sua vida. Por isso, a primeira atitude de Daniel está em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, E assentou Daniel firmemente, decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Estava muito mais preocupado com a sua posição, com o seu posicionamento diante de Deus. Lembrando também que a palavra de Deus nos manda primeiro sujeitar-nos diante de Deus e depois resistir o diabo.
e ele vai fugir de nós. Então, a primeira posição deve ser de sujeição a Deus, ou seja, o primeiro inimigo precisa ser derrotado, como Jesus, já falamos sobre esse texto, nos diz em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, é a nossa carne. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Precisamos vencer primeiro a nossa natureza carnal. Subponto 2, o mundo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos ímpios é como a escuridão. Eles nem sabem no que tropeçam. Provérbios 4, 18 e 19. Essa é a diferença do ímpio para o cristão. Mas, infelizmente, nós destacamos aqui, devido à falta de contato com a Bíblia, é crescente o número daqueles que outrora abraçaram a fé e hoje já não conseguem se distanciar do mundo. Não conseguem fazer diferença entre o santo e o profano, por já terem perdido o brilho da palavra de Deus. Mas o verdadeiro cristão ainda tem clareza para rejeitar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. E nós colocamos ali a referência no Salmo 1, versículo 1. Outro inimigo que enfrentamos, outro adversário, o pecado. A palavra de Deus tem o efeito de iluminar, identificando a sujeira do pecado e, consequentemente, purificando completamente o nosso ser. A palavra de Deus, ela nos mostra, como já mencionamos aqui, como um espelho perfeito, sem nenhum artifício, aquilo que realmente nós somos. Diante dela, diante da palavra de Deus, diante de Deus. E é exatamente por ela brilhar, mostrando as nossas falhas e pecados, é que nós temos, através da própria palavra, a oportunidade de sermos lavados e purificados de todo pecado. E por último, o nosso adversário, o diabo, pai da mentira. A palavra de Deus também, como luz, ela descortina todas as estratégias de Satanás. Nós demos o exemplo aqui que se Adão e Eva tivessem permanecido como Cristo permaneceu no propósito de Deus para a sua vida, então eles jamais teriam perdido o privilégio da comunhão e jamais teriam sido expulsos daquele lugar maravilhoso onde Deus os criou para estarem e permanecer. Pai da mentira. A palavra de Deus descortina todas as estratégias do nosso adversário também. Lembrando que se Adão e Eva tivessem permanecido, assim como Cristo permaneceu no propósito de Deus, se eles tivessem permanecido firmes no mandamento divino, a farsa do diabo cairia por terra. Lembrando que Jesus, ele foi contra-atacando, ao tempo que o adversário apresentava, inclusive, apresentou o próprio texto bíblico para Jesus, ao tempo que Jesus foi mostrando a sua convicção no propósito de Deus, a luz da palavra de Deus no ministério de Cristo fez com que Satanás se retirasse e fosse derrotado naquela batalha enquanto Jesus estava sendo provado. Então, meu amado irmão, querido aluno, tenha em mente que com a palavra de Deus nós sempre vamos vencer o nosso adversário. No ponto 3, nós falamos que essa luz da palavra de Deus só permanece acesa na companhia do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, na nossa vida, ela só vai surtir efeito pela inspiração do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. É importante lembrar que nesta noite que vivemos, cada vez mais densa de trevas, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a palavra de Deus, então, vai se manifestar de forma poderosa como uma luz que realmente nos fará vencer. E nós mencionamos aqui, como referência, Mateus 22, 29, que diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não existe como nós separarmos poder da palavra, até porque a palavra de Deus é o seu próprio poder, é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, quando nós nos atentamos à palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus está sobre nós, então nós vamos manter, sem dúvida, a luz desta palavra de Deus acesa, incandescente na nossa vida. Os saduceus também eram hábeis nas escrituras, mas faltava a companhia do Espírito Santo
Então, por isso, de forma a que olhassem a palavra de Deus e pudessem compreender que quem estava ali era o próprio Cristo, eles precisavam da inspiração do Espírito Santo de Deus para não viver apenas uma tradição daquilo que estava escrito, mas também ter em seu ser a convicção e a revelação do Espírito Santo de Deus, que mostraria com certeza o rumo certo para as suas vidas. De maneira parecida, o apóstolo Paulo estimula em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a parte A: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele só terá efeito quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, quando o seu poder se move na nossa vida. E nós procuramos trazer aqui a parábola das 10 virgens, lembrando que a notável diferença entre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias só aparece no fim. Por quê? No final, as 5 virgens nécias não tinham azeite para suas lâmpadas, o que fez com que elas perdessem o encontro com o noivo. Mas as 5 virgens prudentes tinham azeite, e elas traziam azeite reserva para as suas lâmpadas. O que nos mostra que nos últimos dias, os crentes que permanecerão fiéis, os verdadeiros cristãos, e eles têm conhecimento bíblico com o poder de Deus em suas vidas. O poder de Deus, o óleo do Espírito Santo de Deus, ele que vai nos fazer discernir dentro do texto bíblico aquilo que realmente Deus quer nas nossas vidas nesses últimos dias, nos conduzindo então ao encontro com Jesus. É muito importante nós mencionarmos essa referência, nós lermos essa referência que está aqui, Efésios 1, 13 e 14, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida através da palavra de Deus é o penhor, é o pagamento da nossa herança, é o nosso passaporte para a eternidade nesses últimos dias. E nós concluímos dizendo que as trevas do mundo estão tão densas, um pequeno descuido pode nos fazer cair no abismo da perdição eterna, mas a palavra de Deus ainda está à nossa disposição. A mesma palavra que no princípio da criação Deus diz, como o primeiro ato do verbo de Deus, da palavra de Deus, em Gênesis 1, 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa mesma palavra que resplandeceu nos nossos corações, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 6, essa palavra poderosa é que vai nos conduzir, não só iluminou o conhecimento de Deus na nossa vida, nos trazendo salvação, mas há de iluminar até o dia da eternidade a nossa vida, pela presença poderosa do seu Espírito Santo em nós, agindo através da palavra. Amém.